Desde o começo dos anos 2000, a nossa, primeiro enfoque de especificação para subaquático, para piscina, é tentar trabalhar com a fibra ótica, né? Tentar viabilizar a fibra ótica. Acho que a questão primordial é o seguinte: você tem um sistema onde toda a parte elétrica, tudo que esquenta, tudo que dá choque, tudo que precisa ser trocado ou revisto, ele está completamente separado da água, né? Você tem uma fonte onde você tem toda a parte de iluminação e elétrica lá e toda a eletrônica numa caixa que você deixa num lugar específico, onde você tem um fácil acesso, e até o ponto da água você vai só com a fibra ótica, como se fosse assim, uma canalização de luz, né? Uma luz encanada, vamos dizer assim. Então, praticamente você resolve todos os problemas relativos à eliminação subaquática, você, vamos dizer, resolve isso apartado da água, da piscina, né? É mais fácil você fazer manutenção, mais fácil de preservar o sistema. Aí tem uma outra vantagem que são as questões das dimensões, né? As dimensões dos pontos dos projetores de fibra ótica são bem menores, né? As dimensões das tubulações, então você também tem uma vantagem naquela questão toda na parte da piscina, do espelho d'água, com relação ao embutimento, impermeabilização, né? Eu lembro há um tempo atrás, quando a gente ainda tinha que trabalhar com aqueles biodo, né? Eram luminárias gigantescas de lâmpadas par, né? Que você tinha que colocar dentro da piscina, fazer um nicho grande, aí tinha aquela parte de emenda, né? A emenda elétrica tinha que ficar lá na beira da piscina, acima d'água, você tinha que selar, né? E eu acredito que mesmo com luminárias LED você ainda tem que fazer esse tipo de recurso para evitar que a água entre por dentro do cabo, enfim. Então, com a fibra ótica você se livra de tudo isso, né? Eu realmente acho importante, dentro de uma piscina, você não ter qualquer tipo de elétrica lá dentro, aí mesmo que em extra baixa tensão, mesmo que em 12 volts, 24 volts, eu ainda acho que é melhor você não ter isso dentro da água. O grande problema com mexer em piscina, em geral, é essa coisa de impermeabilização, né? A gente desenvolve bastante projeto para incorporação, por exemplo. O grande terror das construtoras é isso. Essa questão de impermeabilização, qualquer problema relativo à impermeabilização, à infiltração, é um transtorno absurdo. Você tem que secar a piscina e arrebentar tudo e refazer, né? Isso é um custo muito alto, né? Eu me lembro até de ter situações em projetos que as construtoras tinham como diretriz não fazer nenhum tipo de iluminação subaquática por conta desse risco maior com a impermeabilização. Então, qualquer sistema onde você não vamos dizer, reduza esse risco, minimize ou até elimine, né? Eu sei que tem casos que você consegue passar as fibras sem até furar a manta, né? Coisas desse tipo, né? Qualquer vamos dizer, possibilidade que vá de encontro a essa redução desse risco sem sombra de dúvida, bem interessante, né? Eu acho que o sistema de fibra ótica ele é mais confiável. Esse pelo menos é o histórico que eu tenho. Quando você tem um sistema aí corretamente dimensionado, né, com a potência correta e tal, a gente tem gostado bastante dos resultados. Esses resultados têm eu tenho como histórico aí a questão do sistema, a qualidade da luz, tonalidade, ela fica melhor, assim, a questão da durabilidade, confiabilidade do sistema, o uso do equipamento de fibra ótica, desde que, vamos dizer, bem dimensionado, bem instalado, ele é mais confiável nesse sentido, da gente conseguir um resultado que a gente imaginou, né? Porque hoje as outras opções de subaquáticos que são correntes por aí, vendidas junto com o pessoal que já executa a piscina e tal, assim, a gente acaba tendo muita divergência, assim, né, sobre potências, propagação de luz, tonalidade, né? Como eu te disse, a gente tem tido um histórico de resultados melhores aí quando a pessoa que implementa, o cliente, ele, vamos dizer, opta, né, por essa especificação do sistema de fibra ótica, que em geral é a nossa especificação original. Vamos dizer, você tem possibilidades de um leque de efeitos e proposições maiores, né? Vamos supor, aquela coisa de você trabalhar com os pisos estrelados, você trabalhar com
perímetros iluminados, né? Você tem também, consegue aqueles efeitos de você jogar o ponto de luz junto com o ponto de radiação de água, seja num esguicho, numa cascata, né? Você tem até aquele efeito da luz, aquele efeito prismático, né? Da água conduzindo a luz, né? Isso realmente são possibilidades que, justamente essa questão de um condutor de luz que é só óptico, né? E ele é muito fino, é só esse tipo de conceito que pode te dar, né? Tem um fator que pouca gente comenta, que é o seguinte: em piscina você tem muito aquela questão da prainha, né? Do deck molhado, aquela coisa, que você tem aquela situação do molha-seca. São superfícies muito rasas que elas estão lá com a água, mas por alguns momentos elas podem estar com pouca água ou nenhuma água. Isso talvez seja a coisa mais difícil de você lidar se você quiser trabalhar com uma luminária com a elétrica lá, uma luminária LED ou outro tipo de luminária. Geralmente as luminárias subaquáticas, as halógenas e também hoje em dia as LEDs, elas precisam estar submersas o tempo todo, senão elas superaquecem. Então quando você tem uma situação, eu quero fazer um balizamento de deck molhado, quero fazer um projetor, alguns focos numa prainha rasa, né? Se você for trabalhar se você não trabalhar com fibra ótica, você vai ter um problema muito grande, assim, realmente de queima, assim, ou de queima e eventualmente até problema aí de curto, até de choque, né, conforme você trabalhar lá. Então, um sistema que você tem a elétrica e o calor, né, da fonte de luz completamente apartados da condução, da emissão da luz, é só um sistema assim que você consegue viabilizar. Vou pôr balizador em deck molhado, vou colocar piso estrelado, vou fazer focos de luz em prainha, em espelhos rasos, né? Ou aquelas situações que você tem, por exemplo, eu quero iluminar um jato d'água, mas o chão é de pedra, não é de água, né? Tudo isso daí, se você for trabalhar com luminária convencional, é bem complicado de você resolver, assim. Digo, né, de você manter o sistema funcionando. A gente está com um caso assim, em um ou dois edifícios que a gente está trabalhando agora, a gente está lidando com isso. São esguichos de água que sai do muro e vai para a piscina. Eu tenho, no fundo da piscina, eu tenho uma escultura com um muro verde que eu preciso iluminar então, para resolver isso daí, se você fazer isso com luminária convencional, fica complicado. A gente está trabalhando, né, desenvolvendo, né, com o projeto visando empregar a fibra ótica nesses efeitos aí. Tem um outro lobby de edifício residencial de alto padrão que a gente está trabalhando, que existe uma escultura, uma grande escultura que ela é feita de muitos planos e ela fica dentro de um espelho d'água. Então você precisa iluminar ela de um jeito uniforme, de baixo para cima. Partindo de dentro da água. Então o que está viabilizando isso é uma configuração com fibra ótica. Tem um outro projeto que a gente concluiu recentemente, que a gente tem uma piscina, mas a piscina fica embaixo de um grande pilotis com algumas estruturas em balanço, né? E um dos efeitos para iluminar aquelas estruturas foram tiros de luz de grande intensidade partindo do fundo da piscina, vazando pela água e atingindo esse bloco, né, que a gente queria iluminar. Também isso só, a potência necessária e tudo mais, só se mostrou viável trabalhando também com a fibra ótica, né? Então, nessas situações, vamos dizer, esse tipo de abordagem é o que acaba viabilizando, né? A luminária convencional já fica meio limitada. Acho que são vários diferenciais, né? Acho que talvez isso que a gente estava comentando, o aumento assim do leque criativo, né? Você consegue trabalhar, porque a água é um elemento sempre mágico, né? Sempre tem tem uma aura específica e a água sempre tem um barato próprio, vamos dizer assim, né? Então, quando você tem um recurso de iluminação que você consegue, vamos dizer, valorizar mais essa questão da água, né, dos planos, dos movimentos com a água, eu acho que isso é sempre um recurso bastante interessante. E também aquela questão, viabilizar essa interação água, iluminação e pessoas, né? Nem sempre isso pode ser feito sem alguns conflitos aí, né? Talvez a fibra ótica, o sistema com fibra ótica, ele seja o que melhor viabilize isso, né? Que aumente mais o leque de possibilidades. Eu acho que assim,
toda e qualquer situação de projeto você tem que saber avaliar, né? Justamente como o próprio nome diz, o custo-benefício, assim, né? Eu acho que vai, obviamente, de cada cliente, de cada situação, mas eu posso falar por mim, assim, um sistema que você gasta um pouco mais, mas depois toda aquela parte de manutenção ou até de upgrade, ele fica completamente apartado dessa situação de hidráulica, né, de questão de água que não pode infiltrar, que não pode vazar, que você não vai ter que pegar uma luminária que tem um fio lá dentro da água, ou ter que esvaziar a piscina ou abaixar a água da piscina para trocar, ou você vai ter que abrir a luminária para trocar uma lâmpada e depois fechar e garantir que isso feche direito, então você vai ter que chamar XYZ especializado para manutenção. Eu acho que assim, toda e qualquer coisa que você invista, mas depois te livre de dor de cabeça, assim, minha opinião particular, eu acho que vale a pena, assim. Eu acho que é um bom custo-benefício, vamos dizer assim, né? Mas assim, eu acho que iluminação, projeto, tudo tem o seu custo-benefício. Você realmente tem que fazer um estudo, tem que ser feito um estudo correto, uma especificação correta e baseado também nas necessidades ali do projeto, do cliente, né? Mas a nossa recomendação sempre é que subaquático se parta para fibra ótica.